Senhoras e senhores, bom, então não sei aí exatamente se contra a minha pessoa ou não. Deixa eu fechar aqui. Então, eu vi um comentário ali do Neto no programa dele dizendo assim, não, porque aqui, que a gente não esconde nada, a gente é quem a gente é mesmo. Mas então, na verdade, eu também sou, nunca vesti personagem. Uma comparação, são duas comparações possíveis, né? Uma comparação, por exemplo, na verdade uma talvez seja um pouco decorrente da outra, não sei exatamente em que medida essas ideias são próximas ou correlatas, né? Mas a questão do personagem, não. O fato de você eventualmente ter a mansidão e desejar agradar as outras pessoas não é uma capa espiritual para esconder qualquer tipo de pecado ou qualquer outra coisa que você tenha feito. Então eu não usei isso. E mesmo que eu tivesse usado, eu teria usado para uma situação ou outra. Eu não usei isso como capa espiritual em situações gerais. Né? Na maior parte das situações eu não fiz isso. Embora eu acho que na verdade eu também não fiz isso. Não tentei esconder. Desejaria eventualmente não trabalhar alguns temas, mas se os temas fossem trabalhados do jeito certo, até nós poderíamos até prescindir de qualquer capa espiritual. Mas, na verdade, mas essa não é a minha opinião. A minha opinião é que, na verdade, eu não usei para esconder nada. Né? Eu não acho que a mansidão é uma imagem, não, porque olha que você está se colocando como pregador. Então, eventualmente, no evangelismo é uma capa espiritual. Não, porque, eventualmente, se eu acredito que eu posso pregar, não é capa espiritual. Porque aí tem que ser proposital. Não, eu vou usar uma capa espiritual para construir uma imagem, para fazer um construto que eu não possuo. Ou que eu não sou assim. Não, eu sou assim também. E aí não é uma árvore, a pessoa se identifica com a personagem e acaba absorvendo aquilo para ela. Não, eu concordo com aquilo. Não são personas contrárias, são características diferentes da mesma pessoa. Eu não sou uma pessoa só e eventualmente peguei uma outra característica externa e comecei a imitar uma característica externa, usei aquilo como capa e absorvi aquilo para mim mesmo. Não, eu tinha eventualmente como pessoa como pessoa única, mais de uma característica e não absorvi nada de capa espiritual nenhum. Então, só porque eventualmente outras pessoas talvez se tornaram as suas personagens, não quer dizer que isso tenha ocorrido comigo, porque não era personagem essencialmente. Inclusive já eram, por exemplo, em relação à mansidão, já eram características que eu defendia, nutria e possuía antes de qualquer conversão, inclusive. Já eram características anteriores da minha pessoa, o que de certa forma prova mais. O meu ponto ainda, mas tudo isso eu já falei, né? Então não tô aqui no canal. Só que aqui no canal é o contrário, porque eventualmente eu posso trazer temas sérios. Não quer dizer que eu não possa trabalhar temas sérios com alguma infantilidade, né? Porque a infantilidade não é necessariamente algo ruim. Como eles querem fazer esse contraponto errado. Para mim, claro que a pessoa pode mudar ou aprender coisas novas. Não necessariamente ela deixa de ser quem ela é, mesmo em relação à própria infância. Ainda ela nutrirá características da própria infância. Ela não vai mostrar isso o tempo inteiro porque ela não precisa. Mas ela mantém características da própria infância dela. Ela vai agregando coisas, né? Não necessariamente destruindo coisas, destruindo personalidades anteriores que ela teve. Nem personalidades, melhor dito, personalidade não porque seria errado, mas características de personalidade anterior que ela tinha, entendeu? Não, essa cisão entre o infantil e o adulto, claro que ela é em parte bastante compreensível e talvez necessária, mas ela não precisa eventualmente anular características anteriores de qualquer infantilidade, descaracterizando aí todo o pessoal registadeiro, pessoal que valorizam muito, idolatram, na minha visão, esse próprio ser adulto, né? Eu acho isso uma besteira, uma bobagem, né? Mantenha a sua característica infantil, até porque ela pode ser útil para resolver problemas atuais. Não, mas a infantilização dos adultos, como se isso fosse um problema. Como se várias características infantis não pudessem ser aplicáveis ou não pudessem ser aplicadas em situações adultas, né? E muitas vezes não. Algumas situações adultas podem ser aplicadas em relação a crianças, só que muitas crianças não, porque elas não têm eventualmente essa maturidade para aplicar algumas coisas adultas. Mas se um adulto vem lá e aplica na vida dela, pode ser uma coisa boa, como pode ser uma coisa ruim. Então, não são todas as características adultas que são boas, da mesma forma que talvez nem todas as características infantis sejam boas. E vice-versa. Há características adultas boas, há características infantis boas. Né? Ninguém é uma coisa só, repito aqui. Tanto que a própria lista de frutos do Espírito caracteriza mais de uma virtude. Né? Se a gente for pegar ali se não me engano, 9 virtudes, ou 10, não lembro agora.
Mas se você pegar os frutos do Espírito, é justamente isso. Eu já também falei ontem sobre a questão da mansidão, quando ela representa a verdade. Não vou falar isso nesse vídeo. Mas em relação a questão de maturidade e infância, é isso aí. Mas qual era o tema inicial? Ah, sim, sobre capa espiritual. Não. Mesmo que não seja uma característica infantil, apenas pela mansidão em si, sendo ela infantil ou não, aqui não importa, né? Não quer dizer que o uso dessa mansidão representa capa espiritual. Não tem nada a ver, cara. Não tem nada a ver. Tem a sua necessidade de agradar outra pessoa porque você gosta disso, né? Em falar sobre determinado tema. Não precisamos falar de maneira séria e ou violenta. Embora nem todas as vezes que nós falamos de maneira séria necessariamente é violento. Ó, entra a mansidão de novo, inclusive nesse caso para adultos. Eu posso ser sério e manso, dependendo do tema, dependendo do momento de comunicação, até dependendo do lugar de fala, né? Então, as pessoas eventualmente são, nas suas comunicações, sérias e ou violentas. E a mansidão não é necessariamente... Eu até acredito que na maior parte das vezes não é capa espiritual, uma vez que você deseja falar sobre um tema eventualmente sério, ou não, mesmo que não seja um tema de comédia, uma brincadeira, mas você às vezes está falando um tema sério ou outro tema de maneira mais descontraída que não seja necessariamente uma maneira cômica, né? Nesses momentos, então, você eventualmente está... ou, eventualmente, quando você está agindo de uma maneira muito afável demais, né? Como fazendo, por exemplo, um carinho em uma criança, um carinho no animal, né? Um carinho no cachorro, então você pode ali agir de uma maneira mais amável do que o normal. Mas mesmo que eu faça de maneira séria, qualquer coisa de maneira séria eu posso usar da mansidão. Então, quer dizer, não tem porquê. Isso não é capa espiritual uma vez. É que eu estou desejando a agradabilidade da outra pessoa naquele momento específico, né? Nas situações de violência, aí, digo, não necessariamente violência física, mas mesmo violência moral, você falar a verdade, ou infelizmente a mentira, embora eu não goste disso, mas mesmo que se use a mentira de uma maneira, entre aspas, útil, para resolver determinada situação, isso é uma violência? Sim, haverá momentos em que talvez a tonalidade possa ser alterada, né? E isso eventualmente não seria talvez um vício moral tão grande. Só porque eventualmente a violência... Aí que tá. Porque eventualmente a violência argumentativa possa ser necessária, ou a falta de mansidão argumentativa possa ser necessária ou útil em alguns momentos, não quer dizer que você também não deseje, ou que outras pessoas não possam aplicar a mansidão em outros momentos, sem que isso represente nenhum tipo de capa espiritual. Essa é a fórmula da questão. E os caras ficam forçando esse tema. Isso não existe, né? Então, aqui é importante sinalizar isso em relação ao mau uso feito pelas pessoas em relação ao tema da capa espiritual. Não é porque eventualmente podemos agir de uma maneira violenta em determinados momentos e que em outros nós não necessariamente desejaremos a mansidão, por nós desejarmos agradar a nós mesmos e agradar ao outro sem mentir, porque isso também representa o nosso próprio sentimento naquele momento e a nossa própria interioridade. A seriedade não exclui a calma ou a afabilidade, dependendo do momento. Só nos momentos em que eventualmente há raiva. Ah, mas nossa, como é que é? Eu tenho que falar do jeito que eu quero, porque eventualmente eu sou sincero para representar qual é o meu sentimento naquele momento. Sim, mas se isso eventualmente realmente representar a realidade, e se aquilo for realmente um motivo para que haja ali a falta de mansidão. E aí, eventualmente, talvez o uso da mansidão possa estar sendo utilizado como uma capa espiritual para a pessoa. Pô, o cara já tá me enchendo o saco, e eventualmente aquilo vai construindo em você, mas você tá com medo de expor a sua posição, porque eventualmente as outras pessoas eventualmente vão se escandalizar, ou a própria pessoa que você ali, naquele momento não gosta da atitude dela, vai ter uma situação conflitante. Então você eventualmente se segura, e aí pode ser talvez aí até uma capa espiritual, que também eventualmente seria útil. Então,
É interessante até, porque a própria violência argumentativa, como o uso da capa espiritual, no sentido de eu não expor a violência, os dois podem ser úteis. Tudo bem que eu entendo que tem pessoas que vão dizer assim, não, mas eu tenho que ser sincero. Ok, na situação em que há realmente alguma violação. Nas situações em que não, eu não consigo verificar a capa espiritual quando realmente eu desejo tratar a outra pessoa de maneira afável ou de maneira séria, mas não, sem motivo de violência argumentativa nenhuma. Aí não é capa espiritual. E o fato é esse, tá ligado? Então, eu não concordo aí com essa visão. Capa espiritual, mas eu gosto de pregar também. Eu vi interessante que eu vi um comentário também do Regis, tá dando uma entrevista, falou assim, não, quando o cara eventualmente sai da identidade, já mostra que ele não tá muito afim. Não, depende. Porque, por exemplo, no meu caso, se eu não tivesse algumas informações e alguns temas trabalhados, eu ia gostar da atividade. Eu ia preferir ficar mais um tempo na atividade. Como eventualmente não foi a situação, ou em outras atividades, não só em uma, né? Em outras atividades em que eventualmente houve argumentos ruins sucessivos e que a atividade foi transformada em algo ruim por conta de argumentos para mim, né? Foi transformada em algo ruim para mim, no sentido de perseguição, aí vamos dizer, torna motivo para sair. Mas a pessoa já não está muito afim. Não, por causa das coisas ruins que aconteciam. Não por sair, se a pessoa saiu é porque ela não está afim. Não, é por causa da coisa ruim que estava acontecendo. Se não tivesse nada ruim, ficaria mais tempo, obviamente. Eu ficaria, mas ela não está muito afim. Não, pela atividade estava. Pela atividade estava. Desde que não haja nada ruim dentro dela. Né? Não, mas ela não está muito afim, não. Aconteceu alguma coisa aí dentro? Tá, não, então foi isso que fez com que a pessoa não ficasse afim. Porque, poxa, por exemplo, eu vou pregar e ainda vou levar para casa o impedimento de fonte de vida? Não dá. Foi até aquilo que eu falei num vídeo há tempo atrás, se não me engano, respondendo a Denilson Show, quando ele fala do Rivaldo, né? Fomos ali, saímos do primeiro tempo do jogo da Inglaterra, pelo menos com o jogo empatado, porque o Rivaldo muitas vezes carregava o time, né? Ou carregava uma parte do time para fazer o gol, né? Para fazer alguns gols importantes. E o Denilson fez esse comentário. E daí justamente, eu me lembro que eu falei justamente, eu não quero eventualmente ter que, de repente, passar ali as férias, de repente, com a fonte de vida impedida, porque um cara fez um comentário ruim, né? Ou mesmo sucessivamente, porque no ano seguinte poderia continuar a mesma coisa. Aí eu vejo um outro comentário, inclusive, do Renato Azevedo, dizendo, não, mas aqui tem, eventualmente, não sei se para minha pessoa, todos esses comentários, não sei se para mim, mas ele vai lá, não, mas aqui tem um comentário, uma situação, porque na pedalada, mas depois em algum tempo não seria mais pedalada. Mentira, porque... quer dizer, não sei, ali não sei se mentira, só se você... Porque daí poderia ser para beneficiar o réu. Não, aí faria sentido, poderia deixar de ser. Mas, no meu caso, não poderia ser, porque eles estavam presumindo que eventualmente eu iria... Não sei se é esse o caso, que eu iria descobrir os mandamentos, eu nem sei... Então, eu não sei se eu iria descobrir, eu não sei se eu iria obedecer, eu não sei se mesmo com os mandamentos iria continuar muito tempo, então não faria sentido. Mas depois não ia deixar de ser. Então, no meu caso, eu não estava cometendo erro nenhum, né? Eu não estava fazendo nada. Eu não estava. Estavam eventualmente fazendo contra mim, então o problema na verdade era os outros. Né? Só se o que os outros estavam fazendo iria deixar de ser pecado, eu já não sei. No meu caso, não, porque eu não estava fazendo nada de errado, eu não estava usando uma imagem espiritual mentindo para os demais. Ao contrário do que diz Neto nesse caso, se eventualmente para minha pessoa. Né? Não estava usando capa espiritual, mas estava mentindo. Tá mentindo? Não estava. Gostava de pregar, gostava. Não, mas ali na situação não gosto de pregar nessa situação de mentirosidade. A atividade não era capa espiritual. Se eventualmente não havia permissão, eu achei que havia. Entendeu? Então, independente, não há nenhuma mentirosidade nesse sentido errado. O argumento de Crack Neto, Renato, depois iria se tornar algo correto. Do que está falando? Né? É que tá, genericamente é difícil interpretar, não dá para saber exatamente do que estão falando. Não, mas em algum momento ali, a pedalada iria se tornar algo correto. Não iria se tornar. Já era algo correto dentro do que eventualmente eu entendi como fé. E outra, não, porque na verdade houve um erro de interpretação. Eu achei realmente que eu podia pregar e ainda acho que eu podia. Só que houve um erro aí, porque eu vi que em outras fontes até também não é isso que aconteceu. Eu entrei na pregação acreditando que a maior probabilidade era de substituição. Eu posso ser evangelista substitutivo. Era essa a minha premissa inicial. Isso durou até por um bom tempo, durante meses, no início do meu ministério, eu entendi que
seria eu seria substitutivo. Então, assim, era só isso. Eu não imaginei uma questão de sucessão, de sequencialidade na pregação. Então, essa foi a minha imaginação. Só que depois eu parei de pensar sobre isso. Né? O tempo foi passando, eu fui assumindo. Né? Até que houve até um momento, por conta de uma leitura de um verso, que eu achei realmente que eu poderia pregar mesmo. E eu ainda acho que poderia. Só que no começo, eu acho que eu poderia pregar durante todo esse período. Só que no começo, mais ainda, havia uma outra ideia no sentido de haver a questão da substitutividade. Eles estão tentando trabalhar com pecado no sentido que eu estava fingindo que era falso testemunho isso contra mim, se eventualmente é isso que estão tentando dizer. No sentido de dizer assim, não, porque ele estava, na verdade, mentindo que era pregador, mas no final iria ser correto. Não, porque eu não estava mentindo que era pregador. Aí que tá. Aí tá o erro. Ah, mas no final isso se comprovou que não era. Tá, mas eu não sabia. Por quê? Mas qual que foi o erro de interpretação de vocês? Não, porque vocês estão dizendo que eu não era. Eu achava que eu era pregador substituto. Era esse o problema. E era essa a situação inicial. Porque para mim eu deveria ter sido trocado no começo. Pelo menos no primeiro ano, entendeu? Era essa a questão. Só que com o decorrer do tempo eu acabei esquecendo desse raciocínio. Mas nunca aconteceu uma situação assim, eu tô fingindo que sou pregador. Não, tanto que eu cheguei lá e pequei, falei de pecados e tal, então quer dizer, não tinha nada a ver, né? Mas daí também a questão da trabalhosidade. Não, se o tema fosse trabalhado com toda a história que aconteceu, não teria problema. E outra, eu falei no começo, a sugestão de que eu deveria ser substituído foi dada no começo, eu falei no começo isso, para outras pessoas ali responsáveis do ministério. Se no final eles escolheram, para mim não se eles escolheram me manter, então eu não concordei, mas como eles não colocavam outra pessoa no lugar, eu fui ficando, então foi isso. Então eles estão dizendo, ele sabe que não é pregador. Não é a minha premissa. A minha premissa é que qualquer um pode chegar, desde que tenha algum conhecimento bíblico, poderia chegar lá e falar. Então essa era a minha premissa, né? Então é isso aí. Mas ele não deveria ser pregador. Não, mas não deveria, só que eu sabia. Achava que poderia ser pregador substitutivo. Depois, enquanto não substituíram, eu acabei esquecendo o tema. Mas achei que podia por conta de um verso específico. Então foi isso que aconteceu. Estão tentando colocar outras interpretações aí. Não, mas depois ia se tornar correto. Eu não sei se estão falando sobre isso, não é aí que está o erro, talvez, do comentário do Renato Azevedo. Não é que iria se tornar correto, é que para mim já era correto. Então, independente, eles estão pensando que eu pregar era pecado. Eu achava que era pecado. Não, nunca achei. Se é sobre isso, nunca achei, nunca aconteceu. Não era essa a minha interpretação sobre o fato específico. E claro, se houvesse algo errado, dependeria do meu dolo. Não ocorreu, né, o dolo específico. Portanto, descaracterizando essa situação aí. E valeu. E Deus é bom. E é isso aí, valeu.